Boa tarde, turma. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Lucas Maia, sócio-diretor da Research aqui da Vind Wealth, como sempre, trazendo aqui mais conteúdos para os nossos telespectadores. Peço, como sempre, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para fomentar essa nossa iniciativa. E hoje a gente vai fazer um quadro um pouquinho diferente. Está aqui do meu lado o Júnior Trogilio, ele é CEO da Triunfo Inteligência Fiscal. E a gente vai trazer sobre um tema que tem estado um pouco em alta, principalmente esse ano, que é o aspecto tributário, tanto para pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas. Júnior, um prazer tê-lo aqui conosco. Que isso, prazer é todo meu. Obrigado, Lucas, pelo convite. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Vamos ver o que a gente pode somar aqui. Vamos trazer diversos aspectos aí. Claro que a reforma tributária não tem como ser abordada, né? Muita gente está falando aí sobre algumas alterações, agora parece que tem um possível adiamento, né, de algumas medidas. Mas enfim, então já vamos começar por ela, Júnior. A reforma tributária ela trouxe aí, né, bastante alteração e mudanças, né, no cenário empresarial. Quais impactos você acredita que os empresários eles devem começar a se preparar desde agora perante a ela? Beleza. Bom, e primeiro de tudo, né, por que eu posso falar um pouquinho sobre a reforma tributária? A Triunfo é uma tax tech que atua há 10 anos no mercado tributário, né? Então a gente fornece emissores e APIs para emissão de documentos fiscais, entre eles NFE, NFCE, e a gente está inserido diretamente nesse contexto. Então, um dos exemplos, né, a gente participou juntamente com a Receita Federal do piloto, que preparou toda a reforma tributária, né, chamada ali pelos mais íntimos de RTC. Então, dá para a gente falar sobre isso. E a pergunta que você fez, Lucas, ela é muito interessante, porque o fisco tinha um grande problema, que era chamado de sonegação. E a reforma ela foi criada não só para mudar a forma como a gente é tributado, né, inserindo conceitos que são de fora, então o IVA, por exemplo, que é o novo imposto sobre o valor agregado, que está vindo com a reforma tributária, ele é espelhado em modelos europeus, né? E a reforma tributária, que já para muitos é recente, mas ela já vem sendo discutida lá na Câmara, no Congresso, nas plenárias, há 30 anos. A reforma tributária não é algo novo, mas ganhou força recentemente, finalmente saiu do papel, o governo realmente investiu algo, né, em torno da casa dos 750 milhões de dólares para poder realizar a reforma tributária. Então, assim, é um mega plano e ele é muito inteligente. É muito inteligente por quê? O problema da Receita é justamente a sonegação, como eu havia dito. E ao invés de eu só vigiliar ali, né, os meus contribuintes, porque eu não coloco os próprios contribuintes para se fiscalizar? Né? Você vê aí movimentos como a própria Amazon, Mercado Livre, recebendo atribuições de fiscalização, ou seja, se você não fiscalizar a galera que vende aqui dentro do seu marketplace, você está sendo culpada desse processo aqui, né? Então, eu acredito que foi bastante inteligente, obviamente, do ponto de vista, isso falando do ponto de vista governo, né? Foi muito inteligente do ponto de vista governo. Do ponto de vista colaborador, porque eu também pago imposto, assim como o Lucas, assim como vocês que estão aí, realmente a nossa carga tributária vai aumentar, teremos, segundo as previsões, o maior IVA do mundo, né? O maior IVA. O Imposto sobre o Valor Agregado nosso chegará perto da casa dos 29% num total. E o que a reforma tributária traz? Ela traz o IBS e o CBS, acho que daí diferencia um pouquinho do modelo europeu. O IBS e o CBS é um imposto sobre bens de consumo e o CBS, imposto de contribuição, alguma coisa assim. Não vou me lembrar agora ao certo a sigla, são muitas, mas a gente deixa de ter ali o PIS e o COFINS, né, passa o ICMS e o ISS também, e a gente vai tendo eles aí progressivamente reduzidos até 2033, para justamente substituir esses impostos, né? E o IBS e o CBS, ele vira um argumento de contribuição. Por que argumento de contribuição? Aí que entra a jogada de quem moldou esse sistema, né? Você que realiza a compra, né, presta um serviço e realiza a compra de algum equipamento para prestar esse serviço, ou então você que vende um comércio e aí você faz a compra para revenda, você precisa verificar se o ente anterior, né, se o fornecedor prestou, que forneceu aquela mercadoria ou prestou o serviço anterior, porque você vai agregar valor sobre ele, pagou o tributo, pagou o IBS e o CBS. Porque se ele não pagou, você não pode reaproveitar crédito.
E aí que entra a jogada. Então, todo mundo, na hora que vai receber uma nota fiscal de prestação de serviço ou na hora de receber uma nota fiscal de compra de mercadoria, vai falar, pô, você pagou o tributo? Deixa eu ver aqui na nota se o IBS e o CBS estão pagos. Por quê? Porque eu quero ter crédito lá na frente. Então, isso vai colocar em xeque muitas empresas que utilizam sonegação como forma de sobrevivência, e a gente está no Brasil, né? Tem que dizer a realidade. Muitas das empresas no Brasil, né, utilizam a sonegação aí como forma de sobrevivência. Enfim, isso vai limpar, né, do mercado essa prática de sonegação. Não vamos entrar nesse mérito, porque é um mérito que não compete a nós, sombrio. Sim. Mas sim, foi pensado de forma muito inteligente, por isso que eu acredito que é muito inteligente. Então, os empresários precisam ficar de olho. Ter um planejamento tributário não é questão de, né, uma regalia, é sobrevivência do seu negócio. Perfeito. Hoje em dia a gente tem visto cada vez mais esse movimento, né, nós como consultores financeiros, a setorização de planejamento tributário cresceu exponencialmente do ano passado para cá, frente a outras demandas aí. E falando então, Júnior, sobre planejamento tributário, quais são os erros na parte tributária mais comuns que você vê empresários cometendo e que acabam custando dinheiro, como você mesmo trouxe? Bacana. Bom, então, hoje o brasileiro, eu acredito que ele está muito adaptado ao modelo de negócio tributário que nós temos aqui no Brasil. Então, né, o empresário, ele começa ali no mercado informal, depois ele se formaliza, muitas das vezes ele inicia como MEI, e aí até uma prática que a galera não dá a devida atenção a sua atividade está listada dentro das atividades do MEI, porque a gente vê muitos programadores aí que são técnicos em informática, né, que utilizam isso, o KNAI de técnica informática, para poder se situar ali como MEI. E assim, é uma prática que, se você cai ali na malha fina da Receita Federal, você terá alguns problemas para resolver na sua vida. Já tive amigos que realizavam essa prática, tiveram, né, os seus interpéries ali com a Receita Federal. Realmente precisa colocar atenção. E aí depois do MEI você vai para um Simples Nacional, fica no Simples Nacional um bom tempo, e aí vem aquela prática, né? Pô, minha empresa começou a crescer, vou estourar o Simples Nacional. Chama o cunhado, o tio, o sobrinho e abre uma outra empresa no Simples Nacional. Cara, você tá perdendo dinheiro, né? Tá deixando dinheiro na mesa. E por quê, né? Porque tem regimes muito melhores hoje do que o Simples Nacional se você passou ali da taxa, né, da alíquota que é permitida no Simples Nacional, que, se eu não me engano, hoje está em 4,8 milhões. Discutiu-se no Senado e na Câmara recentemente para aumentar esse teto para 8 milhões de reais, só que aumentaria os problemas do governo, que é a arrecadação, né? O governo quer arrecadar muito e isso colocaria em detrimento da arrecadação, inclusive a do próprio MEI, que aumentaria para 140 mil o teto do MEI. Não foi, apesar da muita propaganda que o governo fez, não foi aprovado e ficou em pausa porque ia ter o recesso do Senado, o recesso do STF, né? Isso nem foi para discussão. Mas eu acredito que o principal ponto que deveria ser uma preocupação de todo empreendedor é se eu estou no regime correto para a minha empresa. Então, por exemplo, empresas que têm margem muito boas, né, que ficam acima dos 32% de margem, seria muito interessante que você estivesse no lucro presumido. Obviamente, dentro dali dos 78 milhões de faturamento do lucro presumido. Por quê? Porque se você tem uma margem maior, você paga o imposto em cima dessa margem de 32%. Já outras empresas que têm muito gasto, né, uma margem inferior, muito gasto, utiliza muito material para a construção do seu produto, fábricas, etc., é interessante que esteja no lucro real, porque você consegue reaproveitar boa parte desses impostos e abater ali, né, essas deduções. Então, acho que se preocupar com o regime tributário que a sua empresa está hoje é muito necessário. E aí, juntamente a isso, né, acho que tributação e financeiro andam junto, é ter um bom conhecimento financeiro. A gente sai do ensino médio sem saber declarar um imposto de renda. Então, o empresário, na hora que ele pega um DRE para ler, ele acha que aquilo ali é um bicho de sete cabeças, né? Um empresário que está ali, né, crescendo dentro do mercado brasileiro. E eu acho que são esses dois pontos. Não se preocupar com o financeiro, que está estritamente ligado ao tributário, e não se preocupar com o tributário da sua empresa, porque aí é um erro certo. Bacana, Júnior, bacana. E aí, tem um ponto interessante que você até comentou, que eu também já quero fazer esse gancho. Obviamente, um contador um ótimo contador, um profissional bem qualificado, é imprescindível, né? Não tem nem muito o que discorrer a respeito. Mas eu acho que há um momento ali, conforme a empresa vai criando corpo, o empresário, né? Até em termos estruturais ali, familiar, né? Pessoa física,
ele vai alcançando ali um patamar que acho que meramente um contador já não cabe mais, já não é o suficiente. Eu queria ter uma percepção sua, assim, em que momento um empresário ele começa a sentir, ele percebe que apenas um contador não é o suficiente, mas ele também já precisa olhar para uma estrutura maior ou um planejamento patrimonial estruturado maior para proteger e fazer o seu patrimônio perpetuar. Existe, assim, esse momento, uma virada de chave ou alguns gatilhos, sinais que começam a alertar? Queria ouvir uma percepção sua sobre isso. Cara, eu acho que sim, que existe. Obviamente, temos que lembrar de novo, né? A gente vive no Brasil e você empreender no Brasil é um cenário complexo, né? Onde até o passado muda. Então, a gente viu aí o pessoal querendo revogar alguns benefícios que o pessoal do Suframa tinha e tal, né? E aí ia ter que pagar tudo agora, retroativo. Então, a gente vê que até o passado muda. E aí, eu falo até que a bandeira do Brasil, ela tá escrito de forma errada, né? O Matheus fala muito isso, lá do Evo, que é primeiro progresso, depois ordem, ou ordem e progresso, né? O padrão, mas o ideal seria primeiro progresso, depois ordem. Acho que isso é muito brasileiro. A gente cresce na velocidade, no caos, né? Constrói o caos ali, depois reina nele. Eu acho que é muito isso, né? A sua empresa primeiro tem que focar em crescimento, tem que focar em vender, né? Obviamente, se atentando a todos os pontos tributários ali, na medida do possível. A gente sabe que na realidade brasileira que a gente está, quem consegue passar ali, né? Sair do Simples Nacional e levar a sua empresa para um lucro presumido, para um lucro real, né? Que está dentro do regime normal, já é um grande vitorioso, porque por incrível que pareça, 95% das empresas do Brasil estão dentro do regime Simples Nacional ou abaixo. Né? Apenas 5% das empresas do Brasil faturam mais que 5 milhões. E as que faturam mais que 100 milhões é 1%. A gente está falando aí da nata das empresas brasileiras. Então, eu acredito que, a partir do momento que você superou ali o Simples Nacional, já é o momento de você sentar, né, tirar um pouco a barriga do balcão, né? Porque o empresário tem que estar ali na barriga do balcão o tempo todo. Mas tirar um pouco a barriga do balcão, colocar a mente, né, ali dentro da sua empresa para dizer, beleza, né, o que eu preciso agora? Eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado tributário, inclusive tem uma ótima indicação para você trazer em algum momento para falar sobre tributário, mas no direito jurídico, né? Por quê? Tem reaproveitamento de ICMS que você pode ter, tem incentivos, né, como o ISS tecnológico, por exemplo, que no setor de tecnologia você pode aderir. Então, assim, tem algumas receitas que você pode seguir ali que vão sim ajudar na diminuição da sua carga tributária, no aproveitamento do crédito, principalmente vindo agora as notas de débito, de crédito, que a gente vai ter que fiscalizar quem prestou o serviço antes para ver se ele pagou o IBS e CBS. É um ponto importante. Eu acho que a partir desse momento, onde você saiu do Simples, aí é o momento de você sentar e olhar um pouquinho com atenção para o tributário, porque realmente, né, o problema ali pode ser grande. Né? Se você tem um problema no Simples Nacional, ok, vai vir ali, você parcela, vai ter, né, várias discussões ali com o governo e tal, mas no regime normal, quando o seu faturamento sobe um pouquinho, a coisa vem um pouquinho mais pesada. Né? Então o buraco é mais embaixo. algo a se preocupar. E até um ponto importante que eu acho que vale linkar, Lucas, para quem é do Simples Nacional, se preocupe a partir de 2027 com qual regime você vai aderir. E essa decisão, para a gente que está agora em setembro, imagino que a gente está agora em julho, perdão, imagino que esse vídeo vá por ar muito em breve. Em setembro, a sua empresa Simples Nacional precisa decidir a forma que você será tributado. Em que sentido? Você precisa escolher se você vai ser tributado integralmente dentro do seu DAS, e aí você deixa de aproveitar IBS e CBS, só que aí isso vem alinhado a um revés, que você deixa de ser competitivo, porque na hora que o seu cliente do regime normal for te contratar, ele vai falar, mas você pagou o IBS ou o CBS? Ou o seu preço vai ter que ser muito baixo, ou você vai ter que estar pagando IBS e CBS para poder ele reaproveitar esse crédito depois. Que aí o Simples Nacional deixa de fazer sentido pro Simples Nacional. Então é algo que você precisa pensar bastante. Tá? É só um chamado que eu gostaria de fazer aqui, porque realmente você precisa olhar para a sua empresa e aquilo que eu falei, ver se o regime nacional, se o regime tributário que você está inserido faz sentido para o momento atual da sua empresa ou não. Nossa, bacana, hein? Perfeito, Júnior. Cara, insights aí que primordiais aí para as pessoas. A gente sempre está antenado, mas com esse nível de detalhe, de fato, né, não é todo mundo que consegue trazer.
A ideia aqui é fazer algo, um primeiro contato, uma primeira troca, com certeza, Júnior. Teremos novos vídeos aí. Mas antes de encerrar, até gostaria que você trouxesse um pouquinho de maneira sucinta, mas você pudesse falar mesmo da Triumph, né? Quais problemas, quais dores a Triumph resolve hoje, como que ela surgiu, né? Traga um pouquinho, né? Até para também trazer um pouco aí sobre a sua rotina profissional, sobre o que vocês fazem. Bacana. A Triumph é uma empresa que ela tem 10 anos na área tributária. A gente iniciou como emissão de documentos fiscais, então o primeiro documento que a gente aderiu ali foi a NFE, aí depois foi para a NFCE, aí depois deu um pulinho ali em transportes, foi para conhecimento de transporte, depois aderiu mais um documento que é voltado ao transporte, que é o manifesto de destinatário, MDFE, e aí, por último, agora a gente foi para a NFSC assim que ela virou ambiente nacional, que a gente é uma empresa enxuta e aderi 5.570 municípios, não criaram nenhum de ontem para hoje, seria algo impossível para uma empresa enxuta, mas agora a gente tem para o ambiente nacional, que todas as empresas do Simples Nacional, 95% do país, precisam ir para o ambiente nacional de emissão de nota fiscal de serviço, a partir de setembro também, deu esse fôlego para a gente aderir mais a esse documento. E aí a gente tem muita expertise em emissão de documentos, e aí a gente focou em resolver a dor do pequeno empresário, que é 95% das empresas brasileiras aí. Turma, esse foi então o nosso vídeo gravado com o nosso parceiro, o Júnior da Triumph. Conforme eu disse ali, com certeza voltará mais vezes para trazer mais informações sobre esse tema inerente aí a qualquer empresário, a qualquer investidor. Eu até vou pedir uma sugestão, coloque aqui nos comentários assuntos que vocês queiram que a gente se aprofunde um pouco mais. Dito isso, voltem sempre, se inscrevam no canal, dê like no vídeo para nos ajudar a fomentar a nossa iniciativa. Tchau, tchau!